No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia. saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje a gente traz como tema especial o 1º de maio, Dia do Trabalhador, da Trabalhadora. Dia em que atos serão realizados pela CUT e demais centrais sindicais, junto com movimentos sociais em todo o Brasil. O ato principal vai acontecer em São Paulo, com presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A gente vai saber nessa edição quais são apenas algumas das pautas de reivindicação dos trabalhadores para esse 1º de maio. A gente vai falar sobre correção da tabela do imposto de renda e também sobre a luta pela queda de juros da taxa básica da economia brasileira, a Selic, que é definida pelo Banco Central do Brasil. Então, a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Tudo bem, seja bem-vinda, seja bem-vindo então ao Jornal da CUT. A gente começa essa edição falando sobre o 1º de maio. A gente vai falar sobre o 1º de maio, Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, né, ao longo dessa edição, dando destaque para algumas das pautas que serão levadas às ruas e aos atos políticos e culturais que serão realizados em todo o país. Em São Paulo, o ato principal, né, um ato unificado da CUT e das centrais sindicais, será realizado no estacionamento do Neoquímica Arena, o estádio do Corinthians, né, no estacionamento oeste, lá do estádio do Corinthians. A gente vai falar inclusive horários daqui a pouquinho, vai dar todo o serviço, mas vamos falar sobre as pautas, né? A gente começa falando sobre a correção da tabela do imposto de renda. A correção da tabela do imposto de renda é algo que estava necessitando, né, de ser realizada, estava precisando acontecer há muito tempo. A partir do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, em 2023, começou a haver uma redução. Promessa de campanha de Lula é que pelo menos até o final do seu mandato, aqueles que ganham até R$5.000 sejam isentos do imposto de renda. Bom, então durante a campanha eleitoral ele prometeu isso, né? O teto de isenção, à época, estava congelado em R$ 1.903,98, isso desde 2015, ano que Dilma Rousseff ainda era presidenta do Brasil, inclusive a última correção foi no governo Dilma, né? Somente em 2023, com Lula na presidência, que a tabela voltou então a ser corrigida para primeiro R$ 2.640 e agora esse ano saltou para R$ 2.824. Segundo o governo federal, isso beneficia mais de 35 milhões de brasileiras e brasileiros, classe trabalhadora, por causa dessa progressividade da tabela do imposto de renda. A gente vai ouvir o Ari Ovaldo de Camargo, que é secretário de Administração e Finanças da CUT, para falar sobre a correção da tabela do imposto de renda e por que isso é pauta do 1º de maio. Vamos ouvir. A importância da correção da tabela do imposto de renda em função, inclusive, de que, historicamente, tá certo, com exceção dos períodos em que o presidente Lula esteve à frente do governo brasileiro e, em alguns momentos, também com a própria presidenta Dilma, a tabela de imposto de renda não vem sendo corrigida. Não foi corrigida praticamente no governo Fernando Henrique Cardoso. Depois do golpe contra a Dilma, não sofreu nenhuma alteração, portanto não houve correção da tabela do imposto de renda, o que fez, inclusive, que ao final de 2022, quem ganhava pouco mais de um salário mínimo já estava pagando imposto de renda. E que a importância de fazer a correção é que você acaba deixando mais recursos na mão do trabalhador que sofre com os baixos salários que nós temos no Brasil ainda. E quando você faz a correção do imposto de renda, é mais recurso que fica na mão do trabalhador, o que gera melhoria na sua condição de aquisição de bens, de produtos e tudo mais, e permite, obviamente, que a economia gire um pouco mais no sentido de consumo, porque quem faz a economia mais de comércio, serviço, aquilo que são valores que são acessíveis à maioria da população, são justamente aqueles que recebem salários mais baixos. Portanto, quanto maior a correção da tabela de imposto de renda, chegando mais próximo e mais rápido possível aos 5 mil, que foi a promessa do presidente Lula em campanha, mais recurso fica na mão do trabalhador, portanto ele deixa de pagar. Agora, obviamente que para isso há que se buscar um equilíbrio, inclusive dentro daquilo que também é pauta do 1º de maio, que é a questão da taxação de grandes fortunas, que é fazer uma reforma tributária
que seja justa, onde aqueles que ganham menos pagam menos e quem ganha mais pague por isso. Portanto, há que se ter esse equilíbrio para que o orçamento brasileiro não acabe também sendo comprometido pelo fato de que você faz uma medida buscando uma solução, mas você acaba criando um problema. Muito bem, a gente ouviu então o Ariovaldo de Camargo, que é secretário de Administração e Finanças da CUT, falando sobre a correção da tabela do imposto de renda, que é uma das pautas que serão levadas às ruas nesse 1º de maio. Corrigir a tabela do imposto de renda, promover justiça tributária para aqueles que ganham menor renda, para aqueles que são assalariados. E a gente repete, promessa de campanha de Lula e reivindicação da CUT também é que até o fim do mandato a tabela esteja com isenção para quem ganha até R$5.000. Mas a gente vai falar sobre outra pauta agora, né, aqui no Jornal da CUT, que é a pauta também do 1º de maio, que é a redução da taxa de juros, a taxa básica de juros definida pelo Banco Central, a Selic. A Selic, há quase 3 anos, ela vem se mantendo num patamar muito elevado. Ela já chegou a cerca de 15%, hoje está em 10,75% ao ano, mas mesmo assim é considerada uma das mais altas taxas do mundo inteiro. Então, nesse 1º de maio, Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, a CUT e demais centrais sindicais vão fazer atos políticos e culturais no país inteiro para mobilizar a classe trabalhadora em torno também dessa pauta da necessidade de que a taxa de juros seja reduzida para um patamar que seja aceitável para a economia do Brasil. A gente explica. A taxa, então, ela já vem alta há mais de 2 anos, né? Há muito tempo que essa taxa está sendo mantida aí para mais dos 2 dígitos, né, digamos, e o Conselho de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, vem reduzindo essa taxa, é verdade, mas a conta-gotas. A cada reunião do Copom que acontece a cada 2 meses, essa taxa é reduzida em 0,5 ponto percentual. Mas é preciso mais. Por quê? Porque o Brasil depende da taxa de juros para poder ter desenvolvimento com geração de emprego, com geração de renda. E quando uma taxa está muito alta, o que acontece é que não há desenvolvimento, né? Tudo fica muito mais caro. Não só o crédito para a gente aqui embaixo, para trabalhadores e trabalhadoras. A gente tem o crédito do cartão de crédito, os juros no cartão de crédito, nos nossos financiamentos, nos boletinhos que a gente paga todo dia. Tudo fica mais caro quando o juros está alto. Mas também prejudica as empresas, que por conta dos juros altos, elas não investem, né, em ampliação de seus negócios, que gere emprego. Ou seja, tudo fica muito mais difícil. Isso é um boicote à economia, na verdade, que está acontecendo desde o começo do governo Lula. O Roberto Campos Neto, que é presidente do Banco Central, que é uma instituição independente, a parte do governo, ele é um bolsonarista de carteirinha, assumido, e vem boicotando a economia brasileira. Por que a gente diz que ele vem boicotando? Primeiro porque no ano passado todos os índices econômicos apontavam para a melhora da situação econômica no Brasil, né? A gente teve redução da taxa de inflação, a gente teve crescimento do PIB, e já que a taxa de juros ela é dita um controle da inflação pelo Banco Central, um instrumento de controle do Banco Central, né, não tem por que manter a taxa alta de juros, porque se o país baixa a taxa de juros, promove mais desenvolvimento. Então, taxa de juros alta, na verdade, bloqueia os investimentos, bloqueia o crescimento do país. A vice-presidenta da CUT e presidenta da Contraficult, Confederação Nacional dos Trabalhadores no Ramo Financeiro, a Juvândia Moreira, ela lembra que no passado esse ano também, vários atos foram feitos em frente às sedes do Banco Central para dizer que é preciso reduzir os juros para o país crescer mais. A Juvândia diz o seguinte: o Brasil tem uma das maiores taxas reais de todo o mundo. Isso prejudica a economia, aumenta o endividamento das famílias e do Estado e freia a geração de empregos. Só os bancos e especuladores financeiros ganham com essas altas taxas de juros. Toda a sociedade é prejudicada. Ela lembra ainda que o problema é que para pagar as contas nossas e sair da inadimplência, né, nós precisamos do quê? De emprego. A população precisa de emprego, precisa ter renda, e para isso é preciso baixar a Selic mais rapidamente para que as empresas do governo federal também tenham condições de fazer mais investimentos, que era o que eu estava falando agora há pouco, né, a respeito do quanto a taxa de juros prejudica não só a população brasileira, que nós aqui embaixo, classe trabalhadora, como também os setores que produzem, né, as indústrias, as empresas, enfim, que
não conseguem simplesmente investir porque a taxa de juros é alta. Não tem como uma empresa investir a longo prazo, fazer um financiamento, por exemplo, pagando taxa de juros a 10,75% ao ano. A gente lembra que a Selic é uma taxa referencial que serve justamente como referência, como o próprio nome já diz, para a taxa de juros todas as outras que a gente usa no nosso dia a dia. Para pagar o boleto, para pagar o cartão de crédito, enfim, tudo é influenciado pela taxa Selic. Quanto mais baixa, melhor. Essas são as pautas do 1º de maio que serão levadas em todo o Brasil nessa próxima quarta-feira, Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. Lembrando que em São Paulo o ato começa às 10 horas da manhã, vai ser no estacionamento do Neoquímica Arena, que é o estádio do Corinthians, ali em Itaquera, com fácil acesso ao metrô. Presidente Lula, a presença dele está confirmada, vários shows vão acontecer a partir das 2 horas da tarde. O ato vai ser dividido em 2 momentos, um ato político com presença tanto do Lula como de outros parlamentares, das centrais sindicais, de sindicatos, enfim, de entidades parceiras, movimentos sociais, e o outro ato, segundo ato, que começa às 2 horas da tarde, que justamente são os shows musicais. Nas próximas edições a gente vai trazer aqui algumas recomendações, alguns cuidados, enfim, as dicas para você participar dessa grande festa, você que está em São Paulo. Você que está em outras localidades, fique atento ao portal cut.org.br, porque a gente vai dar a relação de atos que vão acontecer nas capitais dos estados, em referência, em alusão ao Dia do Trabalhador da Trabalhadora. Combinado? Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá.